Continuando sobre o assunto de codificadores e decodificadores, nesta aula nós vamos falar sobre os decodificadores. E vamos ver que a diferença básica entre codificador e decodificador é a ideia do código desconhecido. Enquanto no codificador você tinha um código que você conhece sendo convertido num código desconhecido, eu lembro de usar aspas porque não é bem desconhecido na verdade, no decodificador você vai ter um código desconhecido sendo passado para um código conhecido. E no fundo, ao final dessa aula, a gente vai ver que não tem diferença basicamente entre codificador e decodificador. A diferença é mais da teoria da literatura, para diferenciar os dois tipos de circuitos lógicos. Então, aqui nós vamos ver a definição do decodificador e vamos ver que, na verdade, codificador e decodificador pode ser usado com um único nome só, que é o utilizado comumente, que se chama decodificador. Então, usa-se decodificador para os dois tipos de dispositivo, porque basicamente ele vai fazer a conversão de um código para outro. Beleza? E então, vamos começar? Decodificadores. Decodificadores, como eu havia conceituado, ele vai converter um código desconhecido em um código conhecido, né? Tem a mesma estrutura do sistema codificador, ou seja, você tem entradas desse lado aqui, entradas, e você tem as saídas aqui. Pode ser N entradas ou M saídas, não importa, vai depender do código que ele está fazendo a conversão. Se ele está convertendo o código B para o código A aqui. Em sistemas gerais, ou em sistemas digitais em geral, o decodificador ele vai converter binário para qualquer outro código, beleza? A gente vai ver aqui um exemplo de um decodificador binário para código Johnson. O código Johnson ele é um código que ele é oriundo do contador Johnson e que ele faz esse comportamento aqui com relação ao número 1 e o preenchimento das casas do sistema binário aqui. Repare que ele começa com tudo zero, preenche com 1 aqui, vai preenchendo com 1 até preencher todos e esvaziando as casas onde tem 1 e substituindo por 0. Ele tem esse comportamento aqui e a gente vai ver a aplicação dele no contador Johnson mais na frente na parte de circuitos sequenciais. Então você tem aqui a sua entrada, na verdade, isso aqui é a sua entrada e aqui é a sua saída. A gente já viu lá em codificadores que para você criar um codificador, você faz uma síntese de circuito lógico. Você tem as entradas de um lado, que está aqui desse lado, e as saídas do outro lado da tabela da verdade. Você vai estruturar essa tabela da verdade com base nos códigos, né, de entrada e saída, e você vai substituindo no mapa K de acordo com do código de saída. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 saídas e 3 entradas. Então vou ter que analisar 4 mapas de Carnot. Porque lembre-se que o número de mapas está associado ao número de saídas de um circuito lógico, na verdade, de um sistema digital combinacional. Então se eu tenho aqui 4 saídas, eu vou ter 4 mapas de Carnot. De 3 variáveis, que são as variáveis de entrada. Tranquilo? Aqui você tem os mintermos, né? Mintermo M0, M1, 2, o 3... 4, 5, 6, 7. Então vamos fazer um preenchimento já, né? Vou preencher diretamente, ó. Vou primeiro analisar a J3. Já está tudo montado aqui, vamos analisando e substituindo. Aqui não tem aquela atenção especial como a gente fez no codificador. Lembra? No codificador a gente estava fazendo do gray para binário. E no gray tinha aquela troca de mintermos aqui por conta do código gray. Na verdade, você tem que ter atenção na hora de preencher. Agora não, como você já tem o código binário aqui, na sequência padrão, você vai preencher de acordo com os mintermos, né? Vou dar essa colher de chá aqui para vocês, vou colocar os mintermos aqui para relembrar, né? Mas lembre-se que você tem que dominar essa parte dos mintermos, saber o posicionamento no mapa de Carnot. Então vamos analisar primeiro o J3. A gente está analisando aqui primeiro. Vamos olhar esta coluna. Então vamos preencher. Ó. Aqui eu tenho 0, 0, 0, 0. E a partir do mintermo 4 é tudo 1. Ó. Todos são 1.
Então a minha expressão aqui, para o J3, qual é o agrupamento que eu vou selecionar aqui? É esse agrupamento aqui, ó. Então meu J3 será igual ao meu B2. Beleza? E de fato, ó, se você reparar essa coluna aqui, ó, ela é exatamente igual a essa coluna aqui, ó. Então faz sentido o que a gente está projetando aqui, não é verdade? Então vamos fazer o próximo. Vamos fazer aqui o J2, né? Então vamos preencher essa tabela da verdade. Tem o 0 aqui, 0, 0. Aqui no 3 eu vou ter 1 agora. No meu 4 eu terei 1, 5, 1, 6, 1. E no 7 aqui eu vou ter 0. A gente estava preenchendo este aqui agora. Então qual agrupamento que eu vou selecionar aí? Ou quais são os grupamentos, né? Eu tenho este agrupamento aqui, este aqui, e este 1 vai estar isolado, sozinho. Então meu J2 será igual. Vou pegar esse 1 isolado aqui, que vai ser igual a B0, B1, B2 barra, B0, B1, B2 barrada, ou esse agrupamento aqui vai ser quem? B0 barrado, B2. B0 barrado, B2, ou esse agrupamento aqui será igual a B2, B1 barra. Então aqui, ó, B2, B1 barrado. Ajeitar esse B1 aqui que ficou feio, né? Faltando espaço. B1 barrado. Essa é a nossa função, né, para J2. Vamos ver a função agora para J1. Vou começar a analisar aqui J1. Então será igual a 0, 0. 1 aqui. E 0, 0 no 6 e no 7. Então para esse caso eu vou ter essa seleção aqui e essa. Então meu J1 será igual a B1, B2 barra, B1, B2 barrado, ou B2, B1 barrado, B2, B1 barrado. Esta função aqui a gente já viu, é B1, o exclusivo, B2. E por fim, J0. Vamos preencher o J0 aqui, ó. 0, 1, 1, 1. 1 no número 4 aqui também. A partir do 5 é 0. Então aqui, quais são os agrupamentos que eu terei? Esses dois aqui e este isolado. O meu J0 será igual. Vou pegar esse isolado aqui, que será B2, B1 barrado, B0 barrado, B2, B1 barrado, B0 barrado, ou este agrupamento aqui será B2 barrado, B1, B2 barrado, B1, ou este agrupamento aqui será igual a B0, B2 barrado, B0, B2 barrado. E aí você consegue montar este circuito lógico combinacional que vai fazer justamente esse papel de decodificador, né? Você tem aqui um decodificador que é binário barra Johnson. Ele terá as entradas aqui que serão B2, B1, B0 e a saída serão 4 saídas, né? J3, J2, J1 e J0. Aí você consegue montar com base no que a gente já vem feito aqui na disciplina, beleza? E antes da gente terminar essa aula, eu queria falar sobre o decodificador para um display de 7 segmentos. Você provavelmente já deve ter visto esse tipo de display em algum dispositivo eletrônico, que é o display formado por esses 7 segmentos aí, que eles brilham, né? Pode ser azul, vermelho, verde, depende da cor do LED que está aqui, desses diodos, né? Então ele tem esses segmentos que são 7, que vai de A até a letra G, e que você pode acendê-los conforme uma sequência que você vai colocar na entrada dele, e para isso você vai ter que utilizar um decodificador binário 7 segmentos, ou seja, você pode colocar um código binário, passar por um decodificador e acender conforme você coloca o seu código binário lá na entrada. Seria mais ou menos esse tipo de estrutura de circuito, né? Você tem aqui na entrada o código binário,
de 4 bits. Lembre-se que o binário de 4 bits ele vai de 0 até 15, não é verdade? Só que aqui é um display de 7 segmentos. Então, quais são os segmentos que você pode fazer aqui, né? Aqui você pode fazer desde o 0 até a letra F, não é verdade? Se eu quiser fazer a letra F, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar esse segmento aqui, não é verdade? Apagar esse segmento aqui. Esse aqui de baixo também, não é verdade? E deixar aceso somente esses aí. Então forma o F. Então, através do código binário aqui na entrada, eu colocar de 0000 até 1111, eu posso desenvolver um decodificador para poder me gerar justamente esses binários. Claro que a representação aqui no display de 7 segmentos você vai ter que fazer com um hexadecimal, né? Isso aqui é hexa. Você vai ter que fazer a representação de 0 até 9 e depois A, B, C, D e F, né? Agora a representação aqui, por exemplo, do A, você consegue fazer um A aqui, né? Seria esses elementos aqui acesos e esse aqui aceso e o de baixo aqui apagado. Só que para fazer, por exemplo, as letras B não tem como, né? Se você fizesse uma letra B aqui seria um 8. Se você fizesse uma letra D aqui não tem como. Então, para você implementar um B aqui, como é que seria na representação do display de 7 segmentos? Ó, uma letra B você teria que representar dessa forma. Você apagaria esse display aqui, esses dois de cima, né? E isso aqui seria só a letra B, entendeu? Se você quiser fazer a letra C, tranquilo, né? Você já imaginou aí, vai deixar somente esses displays aqui, esses LEDs acesos, esses segmentos, né? Se você quiser fazer a letra D, muda, né? A D seria como se fosse um D minúsculo. Você teria que apagar esses segmentos aqui e deixar somente esses aqui para poder formar a letra D. E repare bem que existe um ponto aqui, né? Então, se você tivesse um outro segmento aqui, um display de 7 segmentos, e quisesse representar um número completo, né? Acima de 9, aí teria que mudar a lógica desse display de 7 segmentos aqui. Ele teria que ser um display para esse codificado, para esse display, teria que ser um decodificador para esse display, e para o outro display puxaria uma lógica também com outro decodificador para poder acionar lá. E teria que ter uma lógica combinacional no meio para poder operacionalizar isso também, né? E aqui você tem um sistema completo. Como seria um sistema completo com codificador e decodificador? Aqui você tem um teclado numérico, por exemplo. Aí você quer passar essas informações, vamos supor para uma ULA, uma unidade lógica aritmética, que é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Uma unidade lógica aritmética, ela que faz as operações, contas, enfim, multiplicação, soma, divisão, no seu computador, em qualquer dispositivo que faça operação aritmética. Então, nesse ponto aqui, ó, você vai ter aqui na entrada um sistema que tem um código decimal. Você vai passar por um codificador. Esse codificador vai passar de decimal para binário. Então, aqui já na saída você tem um código binário. A sua ULA, que é a unidade que trabalha com bits, ela vai trabalhar com binário. Ela vai disponibilizar na saída dela também em binário. E para passar para o display de 7 segmentos, você tem que ter um decodificador. O decodificador ele vai transformar em binário e 7seg, que a gente chama, que é o código de 7 segmentos. Esse código aqui, repare que tem essas letras aqui na saída, né? É um código que ele respeita a sequência A, B, C, D, E, F, G. Ele respeita essa sequência aqui. Seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 7 elementos aqui. Então, para você montar uma tabela da verdade que faça esse mapeamento da entrada binária para essa saída, você tem que seguir essa regra aqui, A, B, C, até a letra G. E isso vai ser um exercício que vai ficar ao fim deste vídeo para você realizar e praticar essa parte de síntese de circuito envolvendo codificadores e decodificadores. Tranquilo? Bom, chegamos ao fim aí de mais um bloco do curso de Eletrônica Digital. E vamos para os destaques dessa aula, né? Nesta aula nós vimos decodificadores.
Os decodificadores eles fazem basicamente uma conversão entre um código desconhecido e um código conhecido. Mas na eletrônica digital, em sistemas digitais, o papel dele é converter um código binário em um outro código que você vai aplicar em algum dispositivo na saída ou vai passar para um outro estágio, não é verdade? Vimos aqui que essa diferença entre codificador e decodificador é praticamente inexistente, né? Na verdade, tudo é chamado de decodificador porque ele converte um código em outro código, quando você quer fazer alguma interface entre dois sistemas distintos. Beleza? E, por fim, eu mostrei para vocês como é que é um decodificador de 7 segmentos. Coloquei a proposta aí como exercício, não é verdade? No final dessa aula você vai ter acesso aí em anexo a esse vídeo todo o enunciado dessa questão para você montar um decodificador de 7 segmentos, display de 7 segmentos. Esse dispositivo hoje em dia você não precisa montar, já existe um circuito integrado para fazer essa operação, mas fica aqui como uma atividade para você praticar, né? A parte de síntese, mapacar, relembrar aquela parte e entender essa parte de codificadores e decodificadores. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto desse bloco de codificadores e decodificadores. Qualquer dúvida você já sabe, me pergunte, sane suas dúvidas antes de passar para o próximo bloco deste curso, beleza? Então vejo vocês no próximo bloco. Até mais!